entrevista exclusiva, a primeira ao vivo com o presidente eleito do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Parabéns pela votação, obrigado por me receber mais uma vez. Boa noite, presidente. Boa noite, eu que agradeço o jornalismo aí isento da Record. Obrigado, Eduardo. Presidente, o senhor foi responsável pela primeira derrota em 20 anos do Partido dos Trabalhadores numa eleição presidencial. Mais cedo, o candidato derrotado Fernando Haddad divulgou nas redes sociais uma mensagem de boa sorte ao senhor. Minha pergunta é simples: qual vai ser a sua relação com o contraditório, com a oposição, com quem pensa diferente do senhor? A oposição sempre é bem-vinda, até nos ajuda a evitar que algo de mal venha a acontecer numa decisão possivelmente errada da tua parte. Logicamente, nós sabemos o que é oposição pela oposição. Isso, apesar de a gente esperar que não venha a ocorrer, mas nós sempre nos preocupamos com isso. A oposição é bem-vinda, a liberdade de expressão é sagrada e vamos fazer um Brasil diferente agindo dessa maneira. Nessa esteira, é claro que a sua votação foi expressiva, 58 milhões de votos, mas se a gente fizer uma conta rápida e perceber os 45 milhões que foram para o seu adversário e mais aquelas pessoas que foram à urna, mas não escolheram o senhor como opção, brancos, nulos, as próprias abstenções, o senhor tem um recado importante do eleitor também, numa certa descrença na política tradicional. Como é que o senhor pretende conquistar essas pessoas? Bem, nós vamos governar, na verdade, para 208 milhões de pessoas, não apenas quem votou em mim. O Brasil está mergulhado na mais profunda crise ética, moral e econômica. E não vai ser uma pessoa ou um partido que vai tirar o país dessa situação. Precisamos do apoio de todos. Não queremos fazer nada que venha a prejudicar ainda mais quem quer que seja no Brasil. E assim sendo, eu apelo ao entendimento de todos para que nos apoie, dê sugestões e quem esteja, porventura, no parlamento, ajude a aperfeiçoar essas ideias, porque o que está em jogo é o nosso Brasil. Estamos todos, sem exceção, no mesmo barco. Nesse quesito, o senhor tem um parlamento renovado, como há muito não se via, uma renovação histórica tanto na Câmara quanto no Senado. Como conversar com esses novos políticos, muitos deles nunca tiveram uma carreira política antes, sobre a sua pauta para o país? As conversas, na verdade, já começaram. É muito parlamentar novo, vários partidos já veio conversar comigo e tem conversado por aí também sobre a situação que se encontra o Brasil. Muitos, até de outros partidos, foram eleitos por estarem me apoiando. Quer dizer, o nosso nome ajudou a eleger não só uma grande bancada para o PSL, bem como parlamentares de outros partidos. E semana que vem, sim, estaremos em Brasília e buscaremos, junto ao atual governo, Michel Temer, aprovar alguma coisa no que está em andamento lá, como a reforma da Previdência, se não num todo, né, em parte do que está sendo proposto, porque evitaria problemas para o futuro governo, no caso, seria eu. Então, e também vamos buscar maneiras de evitar novas ditas pautas-bombas, que nós estamos com um déficit monstruoso e não podemos aumentar esse déficit ainda mais para a partir do ano que vem, sob o risco do Brasil entrar em colapso. Não queremos isso daí. Bom, entre as questões que o governo Temer parece ter valiosas, tem o teto de gastos, que está em vigor, que, segundo muitos, engessa, inclusive, investimentos futuros. O senhor é simpático à manutenção do teto como ele está? Olha, seria até dispensável a questão do teto, porque já estamos... nossa economia já está deficitária. Então não adianta você, por exemplo, querer revogar a emenda constitucional do teto, porque você não tem como investir mais no Brasil. O teto, no meu entender, é importante, e se puder ser aperfeiçoado, será bem-vindo. Agora, na verdade, o que nós precisamos é destravar a economia do Brasil. Nós devemos desburocratizar, desregulamentar, buscar maneiras que os investidores, os empreendedores, os patrões, os empresários, os comerciantes tenham meios de empregar gente sem tanta burocracia, porque somente dessa forma você pode movimentar a nossa economia. Outras medidas se farão presentes. Se você, por exemplo, tiver um bom resultado no começo na questão da segurança, por si só a economia é ajudada nesse setor também. No seu discurso ontem, o senhor disse que o Estado precisa dar um passo atrás, precisa diminuir de tamanho. Como o senhor pretende fazer isso? Como olhar para a esplanada dos ministérios a partir do dia 1º de janeiro e realocar, fundir secretarias, diminuir o tamanho do Estado? Você tem que dar o exemplo para você poder cobrar alguma coisa. Hoje em dia, você perguntar para qualquer um do povo, com todo respeito, até você, dificilmente você vai dar o nome de 8 ministros. Você não os conhece. E nós queremos, ao diminuir esse tamanho do Estado,
evitar o toma lá da cá, porque há uma pressão muito forte do parlamento para só apoiar o governo agindo dessa maneira. Nós sabemos onde isso vai acabar. Acaba na ineficiência do Estado e na corrupção, e nós não queremos isso daí. Temos conversado com parlamentares, grande parte dos parlamentares são pessoas honestas e não querem continuar agindo dessa maneira via líderes partidários, que muitas vezes agem, na verdade, como líderes sindicais. É essa velha forma de fazer política que eu preguei ao longo de todo o meu trabalho de campanha e queremos implementar agora. Se for possível conversar com líderes, sim. Caso contrário, aquilo que já vimos conversado no passado, conversar e pedir apoio individualmente por parte dos parlamentares. O senhor poderia confirmar aqui que essa vontade sua será também o primeiro ato como presidente, diminuir o número de cargos, corte no número de cargos? Nós vamos diminuir o número de cargos de comissão. Você necessita do comissionado, ele é muito importante. Eu, ao longo de 28 anos de deputado, sempre trabalhei com comissionados em Brasília. Você bem escolhendo, realmente você tem sucesso lá na frente. Então, diminuir o número de ministérios, diminuindo cargos em comissão, a questão do cartão corporativo tem que existir. Mas o que eu falei para o pessoal? Vamos ver a despesa que eles tiveram ao longo dos últimos anos, vamos botar um percentual, 60%, 50% do gasto, você precisa disso aí, mas não vai ser um cartão corporativo completamente aberto e secreto, isso tem que deixar de existir. Vai ter limite para esse gasto. Tem que ter limite até para você dar exemplo. A questão de aeronaves da Força Aérea Brasileira é a mesma coisa, se for possível. Às vezes você é obrigado, você não tem uma rota para um local que você tem que cumprir uma missão, quer seja o ministro, o próprio presidente da República. Mas sempre que nós pudermos viajar de avião de carreira, é a orientação que eu estou dando. Vamos também levar em conta as viagens anteriores e botar um percentual dessas viagens para que a gente possa, então, governar pelo exemplo. O senhor vai chamar esse controle de gastos mais para perto do presidente, que hoje ele fica um pouco distribuído, porque quem votou no senhor, eu entendi também, quer que o senhor seja intransigente com qualquer tipo de desvio ético e de gestão. Como compor isso? Como deixar essa cartilha clara e mais próxima do senhor? Olha, os nomes que nós já escolhemos, bem como aqueles que estão em vista, são pessoas extremamente responsáveis. Não precisa um presidente ficar em cima, por exemplo, do Paulo Guedes, ou do Onyx Lorenzoni, ou do general Heleno. Eles são responsáveis, são pessoas maduras, que têm uma história muito bonita de vida profissional, moral e ética. Você não precisa disso aí. Então, acho que apenas a decisão governamental nesse sentido, eles a cumprirão e também, assim como o presidente, vão fazer o seu trabalho pelo exemplo. O senhor citou alguns dos já confirmados. Tem alguém para avançar aqui, aproveitando que a gente está ao vivo? Está quase confirmado aí o coronel da Aeronáutica, o Marcos Pontes, que seria o ministro da Ciência e Tecnologia. O que falta para confirmar? Mas é um pequeno detalhe, porque o que acontece? É duro você confirmar o nome, né, e depois na frente mudar. Pelo que tudo indica, o Marcos Pontes será confirmado brevemente, seria então nossa quarta pessoa confirmada no Ministério. O senhor diria que estão desautorizadas outras nomeações ou outros nomes que têm surgido ao longo dos dias que não venham da sua boca? Eu tenho visto os jornais, né? E realmente tem aparecido um nome aí que eu nunca vi na vida. Tá? Nunca conversou comigo. Como alguns conversaram comigo e, de repente, quando saiu da minha casa, se lançavam. Esses já podem se considerar fora do governo, até porque, se tivesse ouvido mesmo qualquer conversa nesse sentido, seria reservado e não poderia estar falando aí fora para quem quer que seja. O senhor pretende mesmo indicar o juiz Sérgio Moro como ministro do Supremo? Bem, agora, como acabou o período eleitoral, se tivesse falado isso lá atrás, soaria oportunismo da minha parte, né? Eu pretendo, sim, não só para o Supremo, quem sabe até para o Ministério da Justiça. Pretendo conversar com ele, saber se há interesse dele nesse sentido também. Pretendo conversar brevemente com ele e, se houver interesse da parte dele, com toda certeza, ele será uma pessoa de extrema importância num governo como o nosso. Num passado não muito distante, o senhor falou também sobre a possibilidade de aumentar o número de vagas no Supremo Tribunal Federal e, de certa maneira, questionou a isenção dos que ali estavam. Isso ficou no passado? Ficou no passado. Você tem que ver o contexto, o momento. Quando o povo, de maneira geral, reclama de algumas decisões do Supremo, que é o direito, reclama das nossas, do Parlamento, você começa a ver que a maneira de ter um tribunal isento seria aquela. Ficou no passado, realmente. Eu estava embarcando num rumo, no meu entender, equivocado. Há poucos dias não.
Agora, domingo, conversei ali com o Dias Toffoli, chegando a Brasília, conversarei com o presidente do Supremo, e eu tenho certeza que teremos uma convivência extremamente harmônica. E disse mais para ele, que não é o executivo que vai fazer, não. Vamos fazer juntamente com o judiciário. Todos nós somos responsáveis pelo futuro da nossa nação. Alguns analistas têm entendido que o Supremo terá uma participação, uma importância, de fato, nos próximos anos na garantia dos direitos das minorias. O senhor que no passado chegou a falar que as minorias deviam se curvar às maiorias, vai governar também para as minorias? Eu queria saber que me definisse o que é minoria. Quais direitos de tal minoria? Nós somos iguais, não tem diferença minha para você. Não interessa essa cor da pele, opção sexual, região que você nasceu, gênero, somos iguais, como está no próprio artigo 5º na Constituição. Nós não podemos pegar certas minorias, tá certo? E achar que tem superpoderes que são diferentes dos demais. Eu acho que nós conseguimos a igualdade para todo mundo, todos se sentirão satisfeitos. O senhor recebeu uma bateria de telefonemas desde ontem, acho que eram 7h17 da noite, quando o senhor foi confirmado de fato eleito. Acho que a primeira ligação foi do presidente da Colômbia. Sim. Como é que foram essas conversas? Todas as conversas foram protocolares. Recebi também do Uruguai, da Argentina, do Chile, de Israel, da Espanha, do Trump também. Foram conversas todas protocolares. Obviamente, eu estou muito feliz porque, apesar de protocolares, houve uma certa demonstração que nós podemos caminhar juntos com esses países para o bem dos nossos povos. Paulo Guedes, seu principal assessor econômico, futuro ministro, disse ontem que Mercosul não é prioridade. O senhor concorda com ele? Qual é o seu aceno para os nossos irmãos de fronteira? Paulo Guedes foi até além, né? Está vendo como tem algo em comum com o presidente? Porque ele se soltou. E eu vejo que ele é uma pessoa que tem no peito essa vontade de fazer pelo Brasil, não ficar no politicamente correto. O Mercosul tem sua importância, sim, mas está super valorizado, no meu entender. Foi muito bem gestado lá atrás, depois, no governo do PT, a questão ideológica passou a falar mais alto. Então, o Paulo Guedes foi muito bem nesse sentido, ninguém quer implodir o Mercosul, mas nós queremos dar a devida estatura para ele. Até sem citar país aqui, para não criarmos problemas, já que eu sou o presidente eleito, né? Teve país que burlava a questão de fazer comércio, outros, né, sem respeitar as cláusulas do Mercosul. E o Brasil, como o PT estava governando, dava-se liberdade total. Então, o que nós queremos, a ideia do Paulo Guedes, é minha também, nos livrarmos de algumas amarras do Mercosul. Você pode ver, até pela cláusula democrática, nunca a Venezuela poderia ter entrado no Mercosul. E agora, mesmo dentro, vamos supor que nada de errado tivesse acontecido no passado, pelas cláusulas democráticas, a Venezuela não deveria mais participar do Mercosul também. Venezuela fez parte da pauta da conversa com o presidente da Colômbia, por exemplo? Alguma coisa no sentido de... Foram conversas protocolares, tive conversa com outras autoridades de vários países, entrou assunto Venezuela e pede ali que o Brasil participe de uma forma ou de outra para solucionar esse problema. Afinal de contas, são cidadãos, são nossos irmãos que estão passando seríssima dificuldade com a ditadura de Maduro. Mas há alguma ação no regime venezuelano? Da nossa parte, não existe isso daí. O Brasil sempre vai buscar a via pacífica para resolver esses problemas. Se nós tivéssemos feito a lição de casa, lá no governo do PT lá atrás, mas sabíamos que o PT não faria essa lição de casa, eu acho que a questão Venezuela poderia ter sido resolvida. Carle Manicure atende em média 10 clientes por dia em suas casas. Sem muitas preocupações, ela mesma organiza sua agenda. O problema é na hora principal. Poxa, não vou ter troco. Aceita cartão? Ufa! Faça como a Carla. Use Mercado Pago Point e amplie as possibilidades de seu negócio.